Olá, turma. Aqui é professor Milton e eu estou com vocês com a disciplina de gestão de equipe de alta performance, né? Nessa primeira aula, nós vamos falar um pouco sobre estrutura para inovação, né? Como é que as empresas usam, né, as estruturas, como é que elas montam as suas estruturas para poderem trabalhar. É uma maneira diferente de como se montava antigamente, né? Hoje em dia a estrutura ela é diferente, mas antes da gente falar sobre estrutura, eu queria comentar um pouquinho sobre inovação disruptiva. Essas estruturas elas vão servir justamente para isso, para trazer esse tipo de inovação, que são as inovações disruptivas, né? A disrupção, como eles chamam hoje. E o que é a disrupção? São ideias revolucionárias. Todas aquelas ideias que são revolucionárias, você pode chamar de disrupção. Revolucionária como? Revolucionária no sentido de trazer uma mudança para a realidade. Trazer uma mudança para a realidade. Sua realidade vai mudar completamente. Vai haver uma disruptura. Um exemplo para melhorar a nossa imagem dessa disrupção. O invento da geladeira. A geladeira ele foi um produto que trouxe, né, essa disrupção. Foi disruptivo. Antigamente você não guardava, não tinha como você guardar nada refrigerado. Então você usava sal, você usava algumas outras coisas para poder guardar alimentos, né? Hoje a geladeira ela lhe dá oportunidades que não era dado antes. Então a geladeira ela foi um invento disruptivo. Outra coisa que você pode usar como exemplo de disrupção, o iFood, né? Agora já mais recente, né? O iFood ele é disruptivo por quê? Porque antigamente você precisava ligar para a loja, né? Você precisava ir comer no ambiente lá, no local, você precisava ir buscar comida se você quisesse comer em casa, né? Ninguém ia deixar em casa para você. E agora você tem o iFood, que serve justamente para isso, serviu muito na pandemia para muitas pessoas, né? Então você tem um lugar onde você encontra todos os restaurantes da sua região, da sua cidade, eles vão entregar o que você pedir na sua casa, né? E assim a mesma coisa são outros aplicativos, né? Como o Uber, né? Airbnb. Então todos são inovações disruptivas, né? Falando um pouquinho mais, puxando um pouquinho mais para trás, né? Para a gente ter essa base lá da geladeira que foi lá longe, a questão do iFood agora, e aí aqui no meiozinho ali também houveram vários, né? Como por exemplo o McDonald's, né? O McDonald's, ele antes não existia essa questão da comida rápida. Então você ia para um restaurante, você esperava muito tempo, né, para poder comer. Você chegava, pedia, tinha que ficar sentado ali, e aí você demorava ali uma hora, 2 horas para poder almoçar, para poder jantar, né? E aí chega o McDonald's e você pede, não tem nem lugar para sentar, né? Lá nos primeiros, no primeiro McDonald's, nos primeiros, você só chegava, pagava, em menos de 5 minutos você já recebia o seu lanche, ia embora e pronto, levar para comer em algum lugar. Então isso também foi disruptivo, a criação do fast food. Então nós temos vários exemplos disso e está acontecendo cada vez mais rápido. E esse está acontecendo cada vez mais rápido é que faz com que a gente tenha que se preocupar um pouco mais, não é, com a questão da inovação.
Hoje a inovação ela vem muito mais rápido do que antigamente, então a gente tem que estar conseguindo acompanhar, não é, todas essas mudanças mercadológicas, não é? E aí para isso é interessante a gente entender um pouco sobre essa inovação disruptiva, porque a disrupção ela vem acontecendo cada vez mais rápido. Uma outra coisa que a gente tem que entender é que para essa disrupção acontecer, a empresa ou o grupo que está trabalhando precisa entender qual é o seu core para poder trabalhar essas inovações dentro do seu core, né? A empresa, ela tem o que é o core da empresa? É a atividade principal dela, é a essência, é aquilo que ela tem de essência. Então, qual é a sua atividade principal? Vamos supor, do que a gente falou agora, do McDonald's. Qual é o core da McDonald's? Fast food, sanduíche, né? A alimentação rápida. Então esse é o core do McDonald's. Então é interessante que ele utilize esse core para também inovar. Não é interessante você inovar em um core diferente da sua empresa. É importante você manter o core, você trabalhar com o seu core, não fugir muito dele, não fugir muito da sua essência, porque você gasta muita energia com a sua essência. Então, se você gasta muita energia com a sua essência, é interessante que você mantenha a energia mais ou menos naquela região. Isso não significa que você não possa buscar outros ramos, buscar outros mercados, mas existem momentos e maneiras de fazer isso, né? Mas é interessante que você mantenha-se, principalmente se a sua empresa estiver indo bem, né? Se ela estiver indo bem ali no mercado, é importante você manter ali o core. Você só muda de core, né, se você não estiver indo bem, ou então se você estiver realmente querendo aumentar, ampliar, né, o seu mercado, abarcar, não é, um mercado diferente. Então, como é que você faz para criar os seus times de inovação nessas estruturas, nessas novas estruturas, nessa nova maneira de estruturar a empresa, né? Como é que você estrutura sua equipe? Bom, eu vou dar aqui 6 tipos de estruturas, que inclusive esses 6 tipos de estruturas estão em um texto que está lá no Classroom, tá bom? Então, o primeiro tipo de equipe seria o de meio período, né? Como é essa equipe de meio período? É você pegar a mesma equipe e essa equipe vai trabalhar tanto para o seu core como para algo a ser inovado. Existe também o time de inovação dedicado, que é você criar uma nova equipe. Você tem lá a sua equipe que está trabalhando com o seu core, mas você cria uma nova equipe dentro dessa mesma estrutura empresarial, e aí essa equipe nova vai trabalhar, vai gastar energia somente com a inovação, e a outra equipe fica trabalhando para o core. Aí você tem também um tipo de inovação de equipe, que seria a equipe de inovação e operação dedicada. Como é essa equipe de inovação e operação dedicada? É você pegar as duas equipes, e essas duas equipes elas vão trabalhar mais para solucionar os problemas dos clientes, tentar criar, inovar, né, para satisfazer melhor os clientes,
E aí você deixa um pouquinho o core de mão, mas trabalhando muito em prol dos clientes, ainda tendo uma visibilidade também para esse core, entendeu? As duas equipes trabalham tanto para um lado como para o outro, né? Arrumando solução ali no core e tal, certo? Os outros 3 tipos de time são 3 tipos que fazem parte de um mesmo grupo, um mesmo formato, que são incubadoras de tecnologia e negócio. Aí você já vai criar incubadoras. Uma é a incubadora como parte da empresa mãe, né? Então você cria uma incubadora dentro da empresa, né? Essa incubadora, ela fica ali na empresa, né? E aí você está olhando para ela, você está entendendo o que está acontecendo com ela está entendendo o que está acontecendo com a empresa, fica tudo ali meio ali dentro. E isso tem lados positivos e lados negativos, né? Um lado positivo é que você tem um controle ali, é mais fácil de controlar, né? E uma coisa ruim é que ela estando ali, ela não consegue caminhar com as próprias pernas e ela vai crescendo com a cara muito igual à empresa que já tem. E isso não é a proposta, não seria essa. O segundo tipo é uma incubadora como entidade independente. A incubadora como entidade independente, ela já não está mais ali dentro da empresa. Ela já está fora da empresa, são novas cabeças pensando, novas pessoas totalmente diferentes do que tem ali na empresa. Então você oxigena todo um ambiente diferente daquele outro ambiente que tem lá na sua empresa, certo? Lá na empresa você foca só no seu core e aí você tem ali uma incubadora que está trabalhando com inovação. Sai um pouco mais caro? Sai, mas é interessante. E temos o investimento em startup, onde a empresa ela começa a investir em startups diferentes, não é? Lá da sua empresa. Você não vai ter a ideia, você compra ideias de pessoas, não é? De fora da sua empresa. Aí você está comprando ideias, está apostando em outras pessoas, em outras ideias que estão totalmente fora lá da sua empresa, que pode estar ali, inclusive, no seu core, ali, pertinho do seu core. É interessante também a gente entender algumas nomenclaturas. Às vezes você está lendo um texto, você está numa roda conversando sobre esse assunto, e aí surgem algumas nomenclaturas e você talvez não saiba o que é, não entenda. Então, a gente tem que entender o que é, por exemplo, um squad. O que é squad? Squad é o nome que se dá a uma equipe, né? Essa equipe de inovação você chama de squad. Mas qual é a diferença do squad para uma outra equipe? É que o squad geralmente ele tem até no máximo 8 pessoas, fazendo uma média aqui, né? Você tem ali até 8 pessoas. É uma equipe multidisciplinar, não é? Autogerenciada, eles se gerenciam, eles têm essa capacidade de se gerenciar, não precisa ter um chefe. Talvez você tenha vários líderes para vários momentos, mas você tem uma equipe multidisciplinar, onde você tem funções que podem ser trocadas. Uma pessoa pode fazer uma coisa aqui, amanhã a outra que estava fazendo aquilo vem fazer o que você está fazendo. Então eles são, como são multidisciplinares, são autônomos, não é? Então eles têm uma capacidade maior de discernimento, de pensamento, mas para essa equipe estar alinhada, para ela funcionar, é preciso que todos os membros da equipe entendam 100% do que a empresa quer, o que a startup quer, o que é a ideia, o que essa ideia vai proporcionar. Então todos entendem 100% do que está acontecendo, diferente
de uma empresa comum. Uma das vantagens é, como eu falei, a autonomia. Como todo mundo está muito ali, todo mundo entende muito sobre o negócio, né? Sobre o negócio, então você tem ali a autonomia. É uma equipe autônoma, ela se gerencia. Vamos dar exemplos. Um exemplo de empresa que usa esse tipo de grupo, de equipe, o squad, é o Nubank, né? O Nubank trabalha com squads. Sabe quem é que trabalha com squad também? O Spotify. O Spotify também trabalha com squads. São dois exemplos de empresas, né? Dois cases de empresas que cresceram bastante utilizando esse tipo de time. É importante a gente entender também o que é uma tribo. A tribo, ela é um conjunto de squads, né? São várias squads juntos, aí você chama de tribo. A Nubank, ela tem uma tribo. Essa tribo composta de vários squads, vários grupozinhos de 5, 8 pessoas. E dentro dessas squads existem os chapters. Os chapters, eles são indivíduos que possuem ali mais ou menos competências análogas, não é? Competências parecidas. Por exemplo, eu tenho em um squad um cara que é da área de marketing, ele entende muito de vendas. Aí no outro squad eu tenho ali um cara que também é da área de marketing e ele entende muito de marketing virtual. E aí eu tenho no outro squad ali mais duas pessoas que entendem muito sobre e-commerce e entendem também muito sobre gestão de marcas, né? Então são pessoas que têm assim possuem competências análogas, competências que são muito parecidas. Eles entendem muito, são especialistas em uma área fim, que é o marketing, né? Então, esses chapters, eles se comunicam e eles servem muito para trazer uma comunicação, né, entre os squads. Isso é muito importante, né, da gente entender. É mais ou menos isso que eu estava querendo passar para vocês. Espero que tenha sido claro. Eu vou deixar para vocês 2 textos, tá bom? Para poder ajudar no conteúdo. Tem um exercício, né, que a gente vai estar deixando aí também, que vocês podem responder e ver se entenderam, não é? E eu vou fazer também um fórum, tá certo? Respondam lá o fórum e qualquer dúvida podem entrar em contato, né, que a gente esclarece. Tá certo, gente? Um abraço a todos e até a próxima aula.